Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é o amor paternal de Deus, que está em Hebreus 12, do 4 ao 13, que diz: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por elas exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, enquanto nós, mesmo os cristãos, estivermos neste mundo, nós teremos que lutar contra o pecado. Teremos que lutar contra o pecado porque no mundo o pecado é uma coisa que está no todo dia à nossa porta. Em muitas formas, muitas maneiras de nos levar de volta para o mundo e para longe de Deus. Paulo conhecia bem isso. Ele, em Romanos 7, do 14 ao 25, ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com uma lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum,
pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, muitas vezes nós erramos. E às vezes erramos feio, porque queremos viver a vontade de Deus, nós lemos a palavra de Deus, sabemos a vontade de Deus, mas praticamos aquilo que não agrada a Deus. É uma caminhada difícil. É uma caminhada muito difícil essa que nós temos aqui na Terra. Porque queremos viver de uma maneira, mas às vezes erramos, ficamos chateados por termos errado, mas já erramos. A única coisa que nos resta é pedir perdão a Deus e lutar contra a carne para não fazer mais. Isso está no versículo 4 de Hebreus 12. E diz que nós ainda não temos resistido até o sangue. Não temos resistido. Porque muitos de nossos irmãos do passado estão agora na glória porque pagaram com a própria vida por viver na vontade de Deus. Mas hoje estão bem melhor do que nós, porque estão diante de Deus. Muitas vezes nós somos filhos desobedientes, somos reprovados, mas Deus, que é o nosso Pai eterno, Ele nos corrige, às vezes de tal forma que chegamos quase a desmaiar. Isso está no versículo 5 e 7 do capítulo 12 de Hebreus. Chegamos a entrar em angústia e agonia por algumas coisas que nós passamos, seja uma enfermidade, seja uma doença que o médico diz que não tem cura, seja a amputação de um membro, de um órgão. Ficamos de uma maneira que achamos que Deus nos abandonou e Ele não quer mais nada conosco.
Existem muitas falsas igrejas hoje que pregam doutrinas que não são verdadeiras. São falsas promessas. Elas dizem que devemos ser e seremos amigos de todos, mas Jesus Cristo, em João 15, ele fala claramente: se odiaram a mim, odiarão a vós. Se são meus inimigos, serão vossos inimigos. Pessoas nos perseguirão apenas porque somos cristãos, porque não queremos participar de coisas que o mundo pratica, coisas desonestas, coisas ligadas à mentira, ao adultério, à falsidade, ao roubo. Então, nós passamos por muitas provações e às vezes até mesmo quando vivemos uma vida dentro da palavra de Deus, nós somos provados, nós somos tentados. Mas no texto aqui fala quando nós somos reprovados. Quando nós somos reprovados e nós somos filhos de Deus, Deus nos corrige. E às vezes olhamos para o mundo e vemos pessoas que praticam pecados absurdos. E parece que eles não são repreendidos. Eles vivem uma vida imoral, uma vida sem nenhum valor. Isso, pessoas que são muito ricas, políticos, juízes, ministros, pessoas que deveriam ser o exemplo, são ladrões, são corruptos e corrompem outras pessoas. E parece que elas não são reprovadas. Em Romanos 6, do 17 ao 23 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éramos escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos dos pecados, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aqui os dois tipos. As pessoas que têm em Cristo o seu único e suficiente Salvador e que agora abandonaram o pecado e vivem para ser servos da justiça. E vimos também aqueles que praticam coisas absurdas, pecados e abominações e só passam vergonha. E o fim delas é a morte. Não falo somente da morte física, mas da morte espiritual, que será estar fora da presença de Deus para o resto da eternidade. Como diz aqui, porque o salário do pecado é a morte. Então, como no Salmo várias vezes diz, vários salmos, não devemos sentir inveja dessas pessoas. Ah, mas ele ganha milhões, ele tem iate, tem jato, tem mulheres bonitas, ou mulheres têm homens bonitos, ou tanto faz. Mas eles pagarão um preço muito alto. Porque, como diz o versículo 8, eles não são filhos de Deus. Por isso que eles não recebem a correção. Eles não recebem. Eles ficam sem receber a correção porque eles pagarão um preço muito alto por não serem filhos de Deus. Porém, aqui no versículo 9 e 10 fala dos nossos pais. Aqueles que tiveram bons pais, quando nos viam errar, eles nos corrigiam. Eles nos botavam de castigo, às vezes nos dava coça com cinto, palmadas, nos deixavam sem comer aquilo que nós gostávamos, não nos deixavam ir brincar do lado de fora com os amiguinhos. Eles nos repreendiam. E como filhos de Deus, nós somos disciplinados para a santidade, para vivermos uma vida separada do mundo e do pecado. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, Deus nos corrige através de muitas coisas, através de muitas situações. Às vezes perdemos tudo o que trabalhamos e juntamos
para conseguir, ou às vezes até conseguimos de forma ilegal, através do suborno, do roubo, do tráfico de drogas, e passamos dificuldades. Às vezes somos corrigidos porque gastamos todo o dinheiro do nosso salário no álcool, nas drogas, na prostituição. E sofremos a consequência. Sofremos a consequência e somos corrigidos. Mas ao Filho de Deus, apesar de ele ser disciplinado, às vezes a tal ponto de uma tristeza tão profunda, onde ele chega quase a perder a esperança. Como já dissemos, a achar que Deus o abandonou e que para ele não existe solução. São na base de 800 mil suicídios pelo mundo todos os anos. Só no Brasil eu vi as estatísticas há pouco tempo, eram 28 pessoas por dia que cometem o suicídio. Semana passada ouvi de uma moça que tomou veneno para morrer, uma jovem. E isso é muito triste, porque muitas pessoas não aceitam a repreensão. Elas querem praticar o que é errado, mesmo a Bíblia dizendo que elas não devem praticar. E isso lhe traz consequências. Às vezes as consequências vêm até por causa dos pais, de algum parente, de um falso amor, de um sonho que nunca conseguiu ser realizado. Então, às vezes a disciplina, as situações, as provações levam a pessoa a perder a esperança. Mas os últimos versículos, que são o versículo 12 e 13, nos faz um alerta. Diz: por isso restabeleceis as vossas mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, se você está passando por uma repreensão, se você está sendo corrigido por causa de pecados, isto vem de Deus, você deve se levantar. Se levantar e buscar na palavra de Deus a resposta para o que está acontecendo com você. Você deve se ajoelhar diante de Deus, pedir perdão dos seus pecados e buscar uma vida melhor, mudar. Buscar uma vida dentro da palavra de Deus.
Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antigamente existia um programa numa antiga rádio que era A Bíblia Tem Respostas. A Bíblia tem resposta. E você ouvia lá e para cada situação eram citados vários textos. E a maioria das Bíblias existem algumas páginas que falam sobre cada assunto e dá os textos específicos. Então, você deve procurar usar a Bíblia como a lâmpada para os seus pés e a luz para os seus caminhos. Isto é o que a palavra de Deus diz. Não vá atrás de pessoas que tentam você através da cobiça, querendo fazer promessas para você que a Bíblia não faz, que Deus não faz, dizendo que se você fizer isso, você vai receber aquilo. Confira se isto é verdade, se realmente está escrito na Bíblia, e se mesmo escrito na Bíblia, a pessoa não torceu o que está escrito lá. Seja uma pessoa inteligente. Não siga qualquer um porque te apresenta um diploma de teólogo, de bacharel, que tem um cargo, um posto. Não siga apenas por seguir. Siga a palavra de Deus. Quando você ouvir uma pregação, preste atenção no texto e naquilo que a pessoa está falando. Peça ao Espírito Santo para te guiar, para não deixar que você seja enganado por pessoas de má fé que querem apenas enriquecer e tirar o pouco que você tem, ou talvez até o muito. Não deixe. Então, o amor paternal de Deus é esse, o de nos corrigir quando nós estamos errados e às vezes também Deus mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o impossível. Às vezes nós andamos corretamente e pedimos a Ele alguma coisa e Ele diz não. Diz não para que possamos crescer. Nem sempre Deus vai dizer sim para os nossos pedidos de oração. Nem sempre Deus vai nos dar a cura. Ele pode dar a cura, mas Ele não dá porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, às vezes, mesmo Deus podendo fazer, e Ele pode, Ele diz não.
Ele diz não para o nosso bem. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas. Graça te damos, Pai, pelo teu infinito amor, pelo teu amor paternal e por tu nos corrigir, Pai, quando nós estamos errados. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que tu nos concede todos os dias, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o